Glórias a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder retornar a esta casa de oração, a Debrais Itapevi. É uma honra poder servi-los nesse evento tão importante, nesse início de ano, nesse janeiro profético, pregando aqui neste sábado, representando de forma profética para você o mês de fevereiro. Eu acredito que são cultos, encontros como esse, que nos faz entrar um ano com uma grande expectativa. E eu creio que o Senhor reservou esta noite para poder falar ao seu
Diga: eu estou feliz de te ver aqui. Você apanhou muito, você sofreu muito, mas você está aqui. É a prova de que você não passou pelo vale sozinho, de que você não passou pela prova sozinho, de que você não passou pela tempestade sozinho. De forma inexplicável, a mão de Deus estava lá. De uma forma em que o homem não consegue entender. Era para você estar morto, mas você está vivo. De uma forma em que as pessoas que estão à sua volta tentam calcular e dizer: por que que ele ainda está de pé? Por que que ela ainda está de pé? Por que que ele não parou? Porque no janeiro profético, desde o primeiro dia, ele está lá de mãos levantadas, adorando, chorando, mas ao mesmo tempo glorificando. Era que Deus te preservou diante do vale. Deus guardou você, não te matou, te fortaleceu. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então você chegou aqui apesar da dor, apesar do sofrimento. O Salmo 119 faz parte de um salmo acróstico. É um tipo de poema hebraico em que cada verso ou grupos de versos começa com uma letra específica do alfabeto hebraico, seguindo ali a ordem alfabética, Aleph e Tav. E aqui existe algo muito interessante. O salmista, ao escrever esse salmo, ele ministra sobre nós que Deus decidiu alfabetizar a nossa dor, porque a minha e a sua história não está perdida. Deus decidiu contar por meio da dor, do sofrimento, das dificuldades, para mostrar que apesar dos desafios, que apesar dos problemas, Ele está no controle de todas as coisas. Diga assim para alguém: Deus não perdeu o controle. E o que me chama a atenção é que a partir do verso 65 ao verso 72, a letra que representa este verso é a letra Tet, que nós podemos pronunciar como a letra T do nosso alfabeto. Então essa sessão começa, essa parte do salmo, do verso, começa com a representação dessa letra do alfabeto hebraico. E o que isso representa, pastor? Essa letra está associada a um bem oculto, a uma bondade envolvida por uma dor, em volta de uma dor. Esta letra do alfabeto, ela tem um formato de um recipiente, ou um formato de um útero, porque isso o salmista está querendo dizer, porque isso não está por acaso. Ele está querendo nos mostrar que apesar de algo parecer negativo, externamente, ele carrega uma virtude interna. Então, dentro do pensamento hebraico, essa letra representa o bem que nasce do sofrimento. É por isso que isso está conectado profundamente a essa parte do salmo, porque o salmista está dizendo: eu fui afligido. O salmista está dizendo: eu fui castigado, mas eu consigo enxergar nisso, eu consigo observar nisso, que Deus tem um propósito, que Deus não está me punindo, Deus está me lapidando. E Deus te trouxe aqui esta noite para dizer que o útero que Ele escolheu para esconder você chama-se sofrimento, aflição, vale, perseguição, aleluia. E você talvez chegou aqui hoje dizendo: pastor, eu não entendo porque eu apanho tanto, eu não entendo porque eu sofro tanto, eu não entendo porque eu passo por tanta aflição. Parece que entra ano e sai ano e as coisas não mudam. Deus te trouxe aqui para te dar uma resposta. Ele está dizendo: eu te coloquei no útero do sofrimento para gerar você, para gerar teu ministério, para gerar teu propósito, para gerar, aleluia, o projeto que eu tenho para a sua vida. Você crê nisso? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Deus está se revelando por meio do salmista. Enxergue o bem no mal. Isso é desafiador, é paradoxal. Como vamos conseguir enxergar o bem
no mal. Então a mensagem central desse verso é que a dor nas mãos de Deus não é um castigo. A dor nas mãos de Deus é uma ferramenta. Ela é pedagógica, ela ensina, ela fortalece, aleluia, ela alinha e ela revela o propósito. Deixa eu falar algo aqui para você dar glória se você quiser. Se não fosse a dor, você estaria desalinhado. Se não fosse a dor, nem na igreja você estaria. Se não fosse a dor, você já teria deixado a tua família. Se não fosse a dor, você já teria se corrompido. Deus colocou a dor aí porque Ele está dizendo: eu não vou te perder para Satanás, eu não vou te perder para o mundo, eu não vou te alguém aqui está pegando? Alguém aqui está pegando? Alguém está dizendo assim: pastor, mas o ímpio prospera. Pastor, mas eu vejo os meus amigos ímpios prosperar, e eu sou o único crente lá daquela empresa, e parece que nada dá certo. E Deus está dizendo: eu não te comparo na mesma medida que todo mundo. Eu tenho algo dentro de você, aleluia. Por isso eu permito a dor, por isso eu permito o sofrimento, porque se não fosse esse sofrimento, era para você ter desviado há muito tempo. Mas eu deixei essa dor aí como uma válvula para poder te colocar de joelhos, para você orar mais, para você se entregar mais, para você buscar. Alguém aqui está pegando? Eu vim pregar para alguém aqui hoje, e que Deus está dizendo: eu não estou te medindo como todo mundo, a tua medida é diferente, mas o que eu coloquei dentro de você também é diferente. Glória a Deus. Quando eu olho para esse salmo, eu só lembro da minha mãe. Minha mãe era daquelas crentes, e ela é ainda daquela crente muito antiga da Assembleia de Deus. E a gente sabe como é que é o negócio. A gente resolve o problema com jejum e oração. O nosso psicólogo era a oração. A nossa sala de tratamento era o quarto de oração. E tinha coisas que eu queria muito fazer. E eu dizia para ela: mãe, mas os meus amigos fazem, os meus amigos vão. Tinha festas que eu queria ir da escola, eu dizia: mãe, mas meus amigos vão todos. Ela dizia: você não é todo mundo. Aleluia. Então existem coisas que Deus nos priva, e existem coisas que Deus permite, porque Ele sabe o que você é agora, e Ele sabe o que você pode se tornar amanhã. Eu quero aproveitar essa introdução para colocar uma única aplicação para você guardar isso aqui. Qual é, pastor? Confia no processo de Deus. Fala para duas pessoas assim: confia em Deus. Diga assim: está doendo, mas confie. Está difícil, mas confie. Aleluia. Eu quero falar aqui sobre 3 dimensões da dor no plano de Deus. E a primeira, nós já começamos aqui, é a dor como uma lição. Quando Deus usa a dor para despertar em nós uma consciência que não existia. Por isso o salmista diz: antes de ser afligido eu andava errado, eu estava desviado. O salmista reconhece que a aflição não veio para destruí-lo, mas para corrigi-lo. Por isso a palavra hebraica que para a expressão afligido dentro do texto carrega a ideia de uma pressão pedagógica. Deus não fere por prazer. Ele permite a dor simplesmente para interromper rotas erradas na nossa vida. E eu preciso te falar isso aqui, trazendo à sua memória um personagem chamado José. E aqui você conhece, todo mundo conhece a história. Se eu falar aqui sobre José, você vai dizer: José foi sonhador. Ele sonhou, e por ele ter sonhado, ele sofreu. Por ele ter sonhado, ele foi traído e vendido pelos seus irmãos. A história de José é marcada exatamente por dores, por sofrimento. Ele foi vendido, ele foi esquecido, ele foi abandonado. José, ele enfrentou momentos de definição, e esses momentos de definição trouxeram dores profundas na sua existência. Imagine você contar sonhos para os seus irmãos, e esse sonho ser o suficiente para os seus irmãos te odiar. Imagina isso. Talvez o que eu estou falando aqui é algo muito novo, né? Ninguém nunca passou por isso aqui. De você contar um sonho para alguém começar a te odiar em função do sonho que você contou. Então é o que José vive.
Os que são dentro de casa são os primeiros a se opor ao que José sonhou e contou. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. E quando lemos o texto, nós vamos perceber que de longe os irmãos apontavam dizendo: lá vem o sonhador. De longe já tramava matá-lo. De longe já arquitetava a maneira de tirar José da jogada. E a solução que encontraram foi: vamos pegá-lo e lançá-lo na cisterna. Mas antes disso, eu quero que você grave isso aqui em nome de Jesus. Antes disso, arrancaram a túnica dele. A túnica que o pai deu. A túnica que ele recebeu do pai Jacó, por ser um filho excelente, por ser um filho responsável, por ser um filho de confiança. Então ele recebeu uma túnica, e os irmãos arrancaram essa túnica, lançaram José na cisterna. E quem lê o texto sabe que o que foi usado como prova de que José tinha morrido foi a túnica que foi arrancada. Arrancaram a túnica, mancharam de sangue, levaram para Jacó e disseram: José está morto. José é vendido para o Egito, e ele chega lá como escravo. E a Bíblia vai dizer que como escravo, ele era tão excelente, ele era tão capaz, ele era tão habilidoso, pastora Ana Miriam, que Potifar olhou e disse: esse escravo não é comum. Ah, você não pegou. Quando Deus coloca algo dentro de você, o lugar aonde você pisa começa a ser influenciado por aquilo que você carrega. Só alguém lá na galeria pegou essa palavra, então eu vou repetir. Quando Deus coloca algo dentro de você, aquilo que você carrega, aquilo que Deus colocou dentro de você, influencia o ambiente aonde você chega. Eu vim profetizar nesse janeiro profético para alguém, que quando você começar a se mover pelo propósito de Deus, pela chamada de Deus, pela obediência a Deus, aonde você pisar, o lugar aonde você pisar, vai começar a responder aquilo que Deus colocou na tua vida. Você não precisa dizer quem você é, você não precisa dizer quem é teu pai, você não precisa contar tua história triste, você só precisa estar debaixo da obediência, e o ambiente responde o que Deus colocou dentro de você. Potifar olhou e disse: esse aí é diferente, porque tudo que ele faz prospera, e prospera porque José é excelente. Tem muita gente dizendo assim: eu quero prosperar em 2026. A prosperidade responde a uma atitude de excelência. Sabe o que é ser excelente? Não é você ser perfeito. Você ser excelente é você ser comprometido em fazer tudo o que precisa ser feito todo dia. Mude a chave da tua vida hoje. Tem gente que chegou aqui, veio no primeiro dia, está no segundo dia, e Deus está dizendo: vai até o 12º, não para. Vai até o último dia, porque esse ano é o ano de você marcar a tua vida com uma excelência. José era excelente, e isso é tão poderoso, que por conta da excelência de José, Potifar prosperou. Tem gente que prospera só porque você está lá. Tem gente que prospera só porque você coloca a mão. Tem gente que prospera por quê? Porque você está no ambiente, e o ambiente responde à chamada que você carrega. Então Potifar prosperou e disse: esse não é qualquer um, coloca ele como escravo especial, dá uma túnica para ele. Ele tem acesso a todo o ambiente, está tudo na mão dele, ele gerencia tudo. Agora eu vou dizer uma coisa: todo momento que você assumir uma posição, esteja pronto, porque o novo nível que você vai alcançar também vai ampliar as dimensões da guerra. Tem muita gente que está embaixo dizendo: como eu gostaria de estar em cima pregando. Ah, meu querido, se você soubesse a guerra que você enfrenta, quando você decide avançar, assumir os lugares disponíveis que Deus coloca para você. José ganhou destaque, e aí a mulher de Potifar começou a olhar para ele, começou a querer ele, e a Bíblia vai dizer que ela prepara um ambiente, ela chama José, e ela diz assim: você pode se deitar comigo, ninguém vai saber. Você pode se deitar comigo, ninguém vai dar conta. Imagina o quanto que eu posso fazer por você aqui dentro. Só que José tinha
responsabilidade com Deus. José já tinha sido marcado por dor. José já tinha sido marcado por Deus. José já tinha sido traumatizado. Eu não entendo essa geração que tudo traumatiza e está criando uma dependência terrível. Pais que têm medo de traumatizar filho, pais que têm medo de corrigir filho, para dizer assim, ele vai ficar traumatizado. Ei, meu querido, é a dor que fortalece, são os traumas que fortalecem. Por isso nós estamos diante de uma geração tão enfraquecida moralmente. Por isso estamos diante de uma geração que se curva fácil para qualquer proposta de Satanás. Por isso estamos diante de uma geração que não tem coragem de dizer assim para a mulher de Potifar: eu sei que eu terei vantagens em se deitar com você, mas nada do que você me pagar vai superabundar aquilo que Deus já me deu, aquilo que Deus já colocou na minha mão. Por isso que Deus está te marcando hoje. Deus está te marcando de forma antecipada. Deus já te marcou em 2025 para você entrar em 2026 dizendo: eu não vou me curvar às propostas do diabo. Eu não vou me curvar. Quem pode levantar a mão para adorar, por favor? Aqueles que não se curvam, aqueles que não se dobram, aqueles que não se curvam às propostas de Satanás. Por quê, pastor? Porque você já foi quebrado por Deus. Por quê, pastor? Porque você já foi amassado por Deus. E quem é amassado por Deus, o diabo não pode quebrar. Pega isso aqui. José recusa e ele foge, porque tem coisa que você só vai vencer fugindo. Não tente ser crentão demais. A aparência do mal nós temos que fugir. Foge, José. Olha, José, vou fugir. E aí o que a mulher de Potifar faz? Pega a túnica e arranca de novo. Eu acredito que você já disse essa frase: a dor que eu passei, nunca mais eu vou passar de novo. Eu já confiei tanto em alguém e nunca mais vou confiar de novo. Aí Deus diz assim: você vai passar pela mesma dor quantas vezes forem necessárias, até você estar pronto para aquilo que eu quero te colocar. Levante a sua mão, pelo amor de Deus. Eu não estou pregando para morto aqui esta noite, eu estou pregando para vivo. Que talvez você passou por tanta decepção e você disse: eu não vou passar de novo. Sabe a ferida que se abriu e se cicatrizou, e você disse: não vai ser aberta de novo. Aí Deus disse: vai abrir, vai abrir, vai abrir. Sabe por quê? Porque você ainda não está pronto. Enquanto você não estiver pronto, eu vou te amassando. Enquanto você não estiver pronto, eu vou te moendo. Enquanto você não estiver pronto, eu vou te habilitando. Enquanto você não estiver pronto, eu vou arrancando de você o que não é necessário. Não tem problema se perder uma túnica, não tem problema se perder duas túnicas. O que você não pode perder é o sonho que Deus colocou dentro de você. O que você não pode perder é a... eu estou pregando para alguém aqui hoje. Tem gente inteligente que já pegou a palavra. Pode arrancar as túnicas quantas vezes forem necessárias. Pode arrancar uma, pode arrancar duas, pode arrancar três, mas ninguém tem acesso ao que Deus colocou dentro de você. Ninguém tem acesso ao que Deus colocou dentro de você. Se tem alguém aqui que pega, pelo amor de Deus, levante a sua mão, faça barulho de glória agora. Tem dores que te preservam. A túnica foi usada, a primeira túnica, mancharam de sangue e disseram: José está morto. A segunda túnica, pegaram, tiraram dele e disseram: José tentou me violentar. Pega ele, lança na prisão. E ele está lá. Agora está a chave aqui para você dar glória. Você percebeu que José passou todo o tempo sendo processado por Deus para interpretar sonhos de outras pessoas antes de entender o sonho que Deus tinha para ele? Tem gente que chegou aqui, pastora Ana Miriam, dizendo: eu ajudei tanta gente, eu fui porta para tanta gente, eu fui acesso para tanta gente,
eu prosperei tanta gente. Tanta gente viveu o sonho por conta do meu compromisso. Será que Deus me esqueceu? Aí você está dentro de um calabouço. Você está dentro de uma prisão existencial. Você está dizendo: Deus, eu estou aqui. Deus está dizendo: fica tranquilo, eu vou tirar o sono de alguém por causa de você. Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Vai interpretando o sonho de copeiro, vai interpretando o sonho de padeiro, porque vai chegar um momento que eu vou te colocar no lugar que quando você abrir a boca, alguém vai reconhecer quem você é. Não pela túnica que você veste, não pela roupa que você tem, não pelos contatos que você carrega, nem pelo network, mas pela unção que eu coloquei dentro de você. E eu fiz questão de preservar essa unção aí. Eu fiz questão de deixar essa unção aí. O diabo quis roubar, os irmãos quis roubar, a mulher de Potifar quis roubar. Tanta gente colocou olho na unção, mas eu guardei, José, eu guardei. Camanchoroma que se remanchoroma na calabaçúria. O Espírito Santo está trazendo essa mensagem como consolo para a alma de alguém. Deus está dizendo: você pode ter pensado que está esquecido aí, mas eu estou dizendo: eu te preservei, eu te guardei no útero da dor, no útero do sofrimento. E vai chegar o momento que vai ter que nascer. E quando chegar a hora de nascer, ninguém segura. Quando chegar a hora de nascer, ninguém interrompe. O diabo tentou te abortar, o diabo tentou te interromper, o diabo tentou se antecipar, mas eu estive no teu passado, eu estou no teu presente e eu estou no teu futuro, dizendo: confia em mim, confia em mim. Você pega essa palavra, abra a sua boca e solta um grito de glória. José venceu, sim ou não? Repita, por favor. José venceu, sim ou não? Sim. Mas vencer é suportar toda a dor do processo. Nenhuma gota do cálice Deus vai poupar você. Ele vai fazer você beber tudo para te ensinar. Você acha que isso foi o mais profundo da dor? O mais profundo da dor é ver quem te traiu, quem te vendeu, quem arrancou tua túnica, quem gerou feridas em você, diante de você, você tendo poder sobre eles, e você perdoar. É só no mais profundo da dor que liberamos, pastora Ana, aquilo que achamos que nunca teríamos capacidade de liberar. Perdoa os irmãos. E aí sabe o que ele diz? Capítulo de número 50, verso 20. Vocês tentaram mal contra mim. Isso é José dizendo, mas Deus transformou em bem. Não, você não pegou isso aqui. Vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Pastor, não consigo perdoar. Vai conseguir. Pastor, não aguento. Vai aguentar. Quem me feriu, pastor, eu quero matar. Quando Deus te levar no mais profundo da dor, Ele vai liberar em você coisas que você pensava que não conseguiria. Pastor, entrei em 2026 com tanta mágoa no meu coração. Deus está dizendo, é a noite de perdão, de liberar para viver a nova dimensão que eu estou colocando na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, ainda não peguei, olha que profundo isso. Quem tentou te matar, quem tentou te abortar, quem tentou te ferir, quem foi instrumento da tua vergonha, vai ser abençoado por meio da tua vida. Vai, 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 vai.
vai. Deus está te dando uma chave para você acessar. Deus está te dando uma dimensão para você entrar. E nessa dimensão não tem rancor, nessa dimensão não tem ódio. Deus está tirando, eu arranco tudo isso, para que quando você pisar no lugar que eu te coloquei, você seja capaz de perdoar quem te afligiu, você seja capaz de perdoar quem te feriu, porque foi para isso que eu te chamei. Para quê, pastor? Não para ser igual a eles, para ser diferente, para ser diferente. Olhe para essa pessoa e diz assim: a dor te ensinou a não pagar com a mesma moeda. Segundo, a dor serve como fortalecimento. Tem coisas que parece que vai te quebrar, mas te fortalece. Tem coisas que parece que vai te destruir, mas te edifica. 2 Coríntios 12:10 diz: porque quando eu estou fraco, então que eu sou forte. Mais um paradoxo, mais uma coisa sem sentido. Paulo, ao escrever isso aqui, ele entende que a fraqueza não remove o poder. Muito pelo contrário, quem é espiritual vai pegar. A fraqueza, a dor, ativa a dependência. Vamos mais profundo. A dor, a fraqueza, ativa a dependência. E a dependência ativa a graça. Você só vai passar por isso não é porque você é bom, não. Não é porque você é o melhorzão, não. Não é porque você é o mais santão. Não é porque você é o que ora mais. Você vai passar por isso porque Deus vai te dar uma graça necessária para você passar. Oremante calacia, remante romana. É a graça. A graça é um poder que rompe com as nossas limitações. É exatamente isso. A dor, ela serve para reduzir o nosso ego. Deus vai te amassar mesmo. Deus vai destruir, destroçar o seu egocentrismo e vai ampliar a sua dependência nele. Desde o momento que você levantou a mão e disse: eu quero Jesus, você se tornou servo. E como servo, ele vai esmiuçar o teu ego. Porque tem gente que pensa que ele é a última bolacha do pacote, é a última Coca-Cola do deserto. Até o discurso dele já é um discurso pronto de alguém que se sente único e exclusivo. Eu sou o único que sofre, eu sou o único que passa por essa situação. Deus está dizendo: eu estou amassando você. Eu estou destruindo o teu ego. Por quê? Porque a palavra ego e graça não cabe na mesma frase. A palavra egocentrismo e graça não cabe na mesma frase. Por isso no verso 71 que nós lemos, o salmista diz: foi bom eu ter sido afligido, porque aí eu entendi, eu fui amassado, o meu ego foi amassado. Tem gente que precisa entender isso aqui. Deus vai esmiuçar o teu ego. Eu conheço tanta gente com um discurso falso moralista, onde ele se coloca acima dos outros. Aí Deus diz: eu vou amassar seu ego, para você entender que não é a tua habilidade, que não é a tua capacidade. Ou você acha que o diabo não conhece gente habilidosa, gente capaz? O diabo anda pelo mundo desde que o mundo é mundo, e ele conheceu tantos homens habilidosos, tantos homens capazes. E isso não é o suficiente para te fazer vencer as trevas. O inferno não respeita os teus contatos, o inferno não respeita os teus diplomas, o inferno não respeita as tuas habilidades, a tua capacidade. Satanás não respeita isso. E Deus sabe que o inferno não recua diante das nossas habilidades. O que te torna poderoso
poderoso para o inferno. O que te torna poderoso contra o inferno é quando você está amassado. É quando você está todo esbagaçado. É quando você ora e a tua oração é essa: Senhor, eu estou quebrado. Esta oração estremece as trevas, porque um homem quebrado na mão de Deus, uma mulher quebrada na mão de Deus, é prejuízo para o inferno. Porque quanto mais quebrado ele está, mais aberto ele está para receber a graça, para manifestar a graça. Deixa eu dizer uma coisa: quanto maior for a tua aflição, maior será a graça disponível para você. Pega. Você vai passar não é porque você é bom. Você vai passar não é porque você é o melhor. Você vai passar porque tem uma graça sobre a tua vida. E Deus está dizendo: derruba esse gigante hoje. Porque se olharem para você, você não tem capacidade alguma. Mas a minha graça vai se manifestar em você. A minha graça vai te aperfeiçoar. A minha graça vai te habilitar. A minha graça vai te encher. A minha graça vai te tomar. A minha graça será com você. Ore na graça, pregue na graça, fale em línguas na graça, cante na graça, ande na graça, trabalhe na graça, porque o inimigo não te acha. Quando andamos na graça, o inferno não acha. Quando andamos na graça, a macumba não pega, o feitiço não pega, o diabo tenta te encontrar, mas você está debaixo das asas da graça, da graça, da graça, da graça. Um dia eu estava pregando em uma grande conferência, uma multidão de pessoas, e eu entrei dentro daquele ginásio, e meu coração começou a pulsar, e dentro de mim eu falei: Senhor, olha que coisa linda, coisa maravilhosa, Deus. Olha, aí você começa a lembrar de onde você estava, para onde Deus te colocou. Aí isso é perigoso, porque isso pode te inchar. Aí você fala assim: eu estou pronto para esse momento, Senhor. Eu me preparei para este momento. Aí faltando poucos minutos para mim subir à tribuna, o Espírito Santo parou na minha frente e disse: se você não se arrepender agora, se você não se prostrar na minha presença, se você não entender que é a graça na sua vida, que se eu tirar a graça você é comum, se eu tirar a graça você é igual a todo mundo. Ei, babá, xeramaca, chopla, serama. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluia. Se não for a graça que te esconde, se não for a graça que te habilita, se não for a graça que te aperfeiçoa, você vai pegar o microfone sozinho. Eu não vou com você. Por quê, Senhor? Eu falei: por quê, Espírito Santo? Ele falou claramente comigo: eu resisto os soberbos. Deus não está fazendo na sua vida para você se sentir melhor que alguém. Deus não está fazendo na tua vida para você ser o último pregador desse século. Deus não está fazendo na tua vida para você se sentir melhor do que o teu irmão que está do teu lado. Deus está fazendo na sua vida para você dizer para ele: se não for a graça eu estou como você, mas é por causa da graça que eu estou aqui, e a graça que está em mim também está em você. Por isso Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, porque a graça abre portas, a graça libera poder. Ande nas asas da graça, porque Deus vai te esconder quando você ser tomado pelo teu ego
e você subir nos alpendres existenciais. É neste exato momento que o diabo te derruba. Saia da zona da graça e você conhecerá a queda. Mas existem quedas que Deus permite para te colocar novamente no centro da vontade dele, que é o centro da graça. Deus precisa quebrar, aleluia, o ego de alguém para te tornar humilde de novo, para te fazer orar de novo, para te fazer dizer: Senhor, se não for a tua mão eu não fico de pé, se não for a tua presença eu não fico de pé. Por isso ele te coloca no deserto. Para quê? Para te quebrar. Ele te coloca no deserto para quê? Para te amassar. Ele te coloca no deserto para quê? Para esmiuçar o teu ego. Por quê? Porque a dor revela a dependência, e a dependência ativa a graça. É quando você ora como Pedro, dizendo: Senhor, eu estou afundando, me salva, me socorre. Pedro saiu do barco por um mandamento de Jesus. Pedro saiu do barco por uma ordem de Jesus, e ele andou sobre as águas, mas olhou para o vento, e a Bíblia diz que ele começou a afundar. Mas aí Pedro ativou algo poderoso, a graça. Ele disse: Jesus me socorre. E agora Jesus não disse: se levanta. Jesus estendeu a mão para ele. Jesus estendeu a mão para ele. Eu estou pregando para alguém aqui esta noite que a mão de Jesus está chegando para te socorrer nesse janeiro profético. Aleluia. Nesse sábado, dia 3 de janeiro de 2026, você entrou pelas portas dessa igreja quebrado, querendo desistir, querendo parar. Só Deus sabe como você entrou aqui esta noite. E Jesus está dizendo: você não vai afundar, você não vai afogar, você não vai morrer. Eu conheço você, e eu estendo as minhas mãos para você, para te colocar de pé de novo. Vai pregar de novo, vai cantar de novo, vai fazer o que eu te chamei para fazer, porque eu vou te colocar de pé. Terceiro, que eu quero finalizar isso aqui: a dor revela propósito. Olhe para esse irmão e diz assim: o processo é essencial. Jó escreveu, capítulo 13, versículo 15: ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Tem coisas da sua vida que você passa que você não entende. E quando você não entender nada daquilo que você está passando, Deus me trouxe aqui para te dizer: confia. Quando ninguém conseguir explicar, quando romper a lógica, quando você sentar na mesa das pessoas e todo mundo não ter uma explicação para o que você está passando, não saia do lugar da confiança em Deus. Alguém vai dizer: tenta de outra estratégia, faça de outra maneira. Alguém vai tentar encontrar uma explicação lógica, dizendo assim: você pecou, você errou, tenta lembrar aí qual foi o erro. Porque as pessoas querem explicação, mas tem coisas que Deus realiza em nós que não tem como explicar. Só pela fé você vai conseguir vivenciar. Muito obrigado. Por favor, me escute aqui. Por que eu estou falando isso? O maior exemplo foi Jesus. Nós consideramos Jesus o maior homem que já pisou nessa terra. Ele é o Deus encarnado. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, diz que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. Deus, o Pai, não poupou o Filho de nenhum sofrimento. E quando analisamos para o Evangelho e a vida de Cristo, nós vamos encontrar que o Evangelho, o projeto de Cristo, era um projeto que tinha tudo para dar errado. Não era para dar certo. Jesus andou com 12 homens,
que não tinha influência, homens aparentemente rejeitados, Jesus chamou para andar. 3 anos e meio ensinando esses homens princípios, verdades, chaves, segredos do reino de Deus, conforme ele disse: para eles eu prego por parábolas, para vocês eu revelo as chaves do segredo do reino. Dentre esses 12 tinha um que ia trair, Judas, outro que ia negar 3 vezes, Pedro. Quando você vai olhar as últimas horas que Jesus passa com os discípulos, Jesus diz assim: vocês vão se escandalizar de mim. Se escandalizar é sentir vergonha. Que projeto é esse que nasce no escândalo? Que projeto maravilhoso é esse que nasce na dor? Que projeto extraordinário é esse que nasce no escândalo terrível? Pegue as últimas horas. Jesus passa na mesa com os discípulos, distribuindo a ceia, pregando talvez a mensagem mais poderosa que ele pregou aqui, onde ele mostrou na prática o que ele faria. Partiu o pão, dividiu o cálice e disse: todos vocês 12 serão um. Jesus está formando a igreja. Dali, Judas sai para traí-lo. Ele sai da mesa da ceia. Me permita te contar isso aqui, e eu quero que essa história passe diante dos seus olhos. E vai para o jardim do Getsêmani, aonde ele está tão afligido, que ele chama 3 dos seus discípulos e diz: vamos se afastar um pouco para orar. E aí ele deixa os 3 ali e se afasta mais um pouco para orar. E ele ora. E ele está tão afligido que ele está dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quando ele retorna para ver se os 3 estavam orando por ele, com ele, eles estão dormindo. Aí Jesus diz: levantem para orar. Vocês não conseguem orar 1 hora. Novamente ele se afasta para orar, e ele continua orando. Pai, está doendo, se possível, afasta. E aí ele volta, pastora Ana, e encontra os 3 dormindo. E novamente ele chama a atenção: vocês não conseguem orar 1 hora. E aí ele volta, se afasta mais um pouco, e continua a oração. E ele: se possível, afasta de mim esse cálice. E ali ele começa a suar gotas de sangue. Se possível, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Quando ele sai desta oração, o anjo vem, ele consola, ele se levanta e sai da oração. Ele encontra eles dormindo. E aí Jesus: vocês não conseguem orar 1 hora. E aí talvez eles se levantam para orar. Jesus: não precisa orar mais. O Espírito está pronto. Eu estou pronto. Horas depois, ele é entregue por Judas, com um beijo no rosto. Ele sai dali e começa todo um processo de julgamento. Primeiro pelo Sinédrio, depois pelo Império de Roma. Horas e horas passando, alguém tentando achar nele uma falha. E aí disseram assim: você faz milagres em nome de Beelzebul. Pela religião, condenado. Vamos condenar pela lei de Roma. Leva lá. Não acha falha nele, não encontra nenhum defeito nele. Mas esse homem diz que é Deus. Manda açoitá-lo. Mas queriam sangue, queriam morte. E aí trocaram ele por Barrabás. Eu estou te contando sobre o Evangelho. Eu estou te contando sobre esse projeto que estamos vivendo aqui hoje, que nasceu na dor e que estava fadada ao fracasso. Eu termino essa mensagem dizendo que há 2 dias atrás eu vi uma entrevista de um humorista que é famoso, mas de bom humor ele não tem nada. Ele começou a zombar do Evangelho, começou a zombar de Jesus, e a dizer assim: Jesus é uma coisa que ninguém consegue explicar. Foi uma invenção humana para tentar manipular as pessoas. Aí eu digo assim para ele, e a minha resposta para ele hoje é: não tente entender com lógicas, com filosofias, com explicações humanas, porque você vai ficar louco. Evangelho não se entende com lógica ou filosofia humana. Evangelho se vive pela fé.
A fé rompe a lógica. A fé dispensa explicações. Eu vim dizer para eles, e essa é a resposta essa noite para você, porque o maior projeto da humanidade parecia que ia dar errado. O maior projeto da humanidade foi uma vitória disfarçada de derrota. Como é que você consegue enxergar vitória em alguém que está sendo carregado para um julgamento? Ele é julgado, ele é condenado sem nenhuma acusação plausível. Coloca uma coroa de espinho na sua cabeça, zomba dele, aleluia. Lhe bateram tanto com chicotes que abriram marcas profundas nele, pegaram ele, aleluia, e disseram: mata ele e solte Barrabás. Barrabás era um assassino, homicida, zelote. Pegaram este homem que está dizendo para mim e para você que vamos vencer, que vamos triunfar. Prenderam em uma cruz, colocando cravos nas mãos, cravos nos pés. O colocaram entre dois ladrões e começaram a dizer: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Quando ele sentiu sede, lhe deram fel e vinagre ao invés de água. Colocaram uma placa dizendo: eis aí o rei dos judeus. Começaram a zombar dele na cruz, aleluia. Não parecia vitória, não parecia triunfo, parecia fracasso. Tinha dor, tinha sofrimento, tinha aflição. Ele clamou dizendo: Eli, 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 lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Aleluia. Alguém está olhando para ele, não enxerga parecer, não enxerga formosura, não enxerga beleza, porque a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho é dor, é sofrimento. Mas ali, enquanto ele está preso e ele suspira, aleluia, e ele morre ali, dizendo: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. O soldado pega uma lança e o perfura, e ali sai sangue misturado com água. Naquele momento nasceu a igreja. Por quê? Porque a vitória da igreja não pode ser explicada com filosofia barata. A vitória da igreja não pode ser explicada com lógica humana. O homem não vai entender, o homem carnal não consegue compreender. Só quem é espiritual sabe que naquele dia a vitória foi decretada. Parecia derrota, mas o inferno se abalou naquele dia. Parecia derrota, mas a Bíblia vai dizer que houve terremoto na terra. A natureza bradou dizendo: ele venceu. Parecia derrota, mas a Bíblia vai dizer que o véu, eu vou repetir até você dar glória. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, de alto a baixo, a maior vitória da tua vida, Deus embalou uma embalagem de derrota. Parece que perdemos. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, o teu arguilhão? Pegaram ele, tiraram o corpo dele, levaram para o sepulcro, colocaram lá, colocaram uma pedra, selaram a pedra. Roma disse: coloque soldados para guardar o sepulcro. Isso foi na sexta, sábado, mas no domingo de manhã o anjo apareceu, aleluia, para ressuscitar Jesus dos mortos. A pedra foi removida, o selo foi rompido, o anjo sentou em cima da pedra e disse: por que procura entre os mortos quem está vivo, 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 quem está vivo. Ele vive, ele vive, ele vive,
para dar errado. Ele aparece aos discípulos no primeiro dia da semana e diz: a paz seja convosco. Eles estavam com medo. A Bíblia diz que Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito. Eles foram cheios do Espírito. Me permita dizer uma coisa aqui. Jesus passou 40 dias pregando, ensinando, motivando. Eu termino agora, 5 minutos. Os discípulos receberam a missão. Aí eu te pergunto: o que eles ganharam? Coroa, ouro, prata, dinheiro, fama. Foram cheios do Espírito em Atos 2 e começaram a pregar o Evangelho. Atos 3, Pedro e João levantam um paralítico pela autoridade do nome de Jesus na porta chamada Formosa. No mesmo capítulo 3, Pedro é levado ao Sinédrio. A igreja é perseguida. O que ganhamos? O que recebemos? Se não for a dor, a perseguição, a pressão. Eu não tenho medo de político. Eu não tenho medo de humorista. Eu não tenho medo de comunismo. O Evangelho nasceu na dor do Calvário. Se nem a cruz, se nem a sepultura, nem o governo de Roma, impérios da terra, parou a igreja. Ai, eu sinto a graça. Eu sinto a graça. Homens sobem ao poder, homens descem do poder. Impérios surgem, impérios caem, filosofias mudam, mas o Evangelho, que nasceu na dor e no sofrimento e na aflição, demônio não para, feitiço não para, não para, não para, não para. Você foi cheio do Espírito Santo. Não é para você se curvar ao sistema. Não é para você ter medo. Eu estou cansado dos crentes modernos que tem medo de demônio que se manifesta. Jesus te deu poder. Jesus te deu poder. E este poder nasceu na dor. Não é poder humano. Não é poder do homem. É poder do alto. É poder do alto. Tá para você hoje aqui. Tá para você hoje aqui. Tá para você hoje aqui. Só quem é soldado valente, marcado na dor, fica de pé. Fica de pé. Agarre a mão de alguém e diz assim: Deus está dizendo, os demônios tentaram. Fala com fé. Os demônios tentaram. Em 2025 vão continuar tentando. Em 2026. Mas não se preocupe. Tem poder sobre a sua vida. Tem poder sobre a sua vida. Diz assim: este poder foi conquistado não com ouro, não com prata, mas com sangue. Mas com sangue. Mas com sangue. Diz assim: se você tem essa marca, fala alto, se você tem essa marca, a morte não chega na tua casa. A morte não chega na tua família. O demônio se levanta, mas ele cai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Haramanchoremi calava. Deus vai te tomar e agora. Chemi calabassuria. Remana calava. Deus vai te tomar e agora. Pelo amor de Deus, não se segura. Não se segura. Tem laço de morte sendo quebrado aqui. Tem obra de feitiçaria sendo quebrada aqui. Tem espírito de suicídio batendo em retirada agora. Tem divórcio sendo anulado aqui hoje. Você foi marcado na dor. Deixa
Prepare os seus lábios, porque o Espírito trará uma voz profética sobre você agora. Enche-me até transbordar, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar, derrama a tua glória, derrama a Segure a mão de alguém. Chorou manaca seria manaia. Chemanaca soroma. Há algo disponível para nós esta noite. Há algo no mundo espiritual que já foi liberado sobre este ambiente esta noite. Por favor, segure a mão dessa pessoa que está ao seu lado, porque nesse momento você vai ser boca profética. Você será boca profética para essa pessoa que está aí do seu lado agora. Deus vai te usar. Pastor, o que é que eu vou fazer? O Espírito Santo vai te direcionar. Você vai orar por ele, você vai liberar uma palavra sobre ele. Mas eu só te peço, deixa o Espírito te usar. Se torne sensível ao que o Espírito quer fazer. Porque quando eu estou falando aqui, há decretos de morte sendo quebrados nesse lugar agora. Eu dou uma ordem. Gemácia. Eu não estou falando, eu não estou pedindo, eu estou ordenando. Espírito de loucura, eu gostaria de que os guerreiros entrassem nessa guerra espiritual, porque nós não estamos aqui para mais uma reunião ou para mais um culto. Quando a igreja se reúne, o mundo espiritual se move. Segure a mão de alguém aí do seu lado. Eu peço para os obreiros ficarem atentos ao que pode acontecer aí agora. Deus vai tomar vidas aqui. Tem homens e mulheres de Deus que serão tomados com uma autoridade tão grande que você vai ser levado pelo Espírito Santo para orar por alguém que nem está do teu lado. Deus vai te levar para orar por alguém. Deus vai te tomar uma autoridade tão grande que quando você colocar as mãos sobre alguém, quem estiver doente, quem estiver enfermo, será curado hoje. Por que você está falando isso, pastor? Porque essa é a autoridade que Jesus deu para a igreja. Então segure a mão de alguém. Eu vou contar até 3 e quando eu chegar no 3 você vai abrir a boca. Mas profetiza. Abre a boca. Ora de forma profética. Você vai dizer: Senhor, eu profetizo a mudança na vida do meu irmão. Eu profetizo que ele não vai começar o ano da mesma forma como ele terminou. Você vai começar a declarar debaixo da autoridade do Espírito Santo, da autoridade do nome de Jesus, algo poderoso que está sendo liberado aqui agora. É debaixo da autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Deus vai colocar palavras proféticas na sua boca. Tem demônios batendo em retirada de dentro da casa de alguém aqui hoje. Demônios de confusão, demônios do vício, está batendo em retirada agora. Segure a mão aí. Chema cadácia. Ou você não acha que Deus está aqui e pode ir lá dentro da tua casa agora? Olha esse demônio correndo. Olha esse demônio batendo em retirada. Olha esse demônio deixando o teu filho, deixando o teu marido. Olha aí, olha aí, olha aí.
Olha esse espírito que se manifesta nas madrugadas para poder arrancar o teu sono, batendo em retirada agora. Eu conto, é para clamar. Eu conto 2. Deus vai tomar gente aí, pelo amor de Deus. Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Tem gente que vai cair aí, por favor, fiquem ligados, fiquem ligados. Tem gente que vai começar a colocar para fora a obra de feitiçaria. Eu conto 2.